Já está no... Como Deus é bom! Ele cuida de todos os detalhes, hein? Não larga a nossa mão de forma alguma. Bom dia, Lila Silfer, minha irmã Kátia, minha irmã Erlane, minha irmã Lucilei. Eita, que Deus é lindo. Vem para cá, Tanuri, porque não podemos perder tempo. E meu coração tá assim, ó, pulsando mais forte hoje do que ontem, viu? Só de ver você aqui, pronta para entregar aquilo que o Senhor te deu. Ei, irmã, é tua unção. É para cá que tu vem para cá, abre teu som e toma o teu lugar que o Senhor te colocou, viu? Vem para cá, Tanuri. Amém, amém. Estou aqui tentando posicionar aqui. Acho que agora deu certo. Como é bom estar aqui com vocês. Bom dia. Obrigada pela companhia aqui. Nós vamos fazer um binário, gente. Um probleminha aqui na minha internet. Se for cair, eu vou fechar a câmera, tá bom? Eu vou segurar. Mas vamos seguir a viagem aqui. É muito bom estar na companhia de vocês, é muito bom saber que o Senhor nos concede esse privilégio de estarmos juntos, viajando pela sua palavra. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos viajando com um homem que foi chamado pai da fé. E nós temos muito a aprender com toda a história de Abraão. Mas hoje o Senhor me falou algo muito especial. Nós temos muito a aprender com o Deus da história de Abraão. O Deus da minha história, o Deus da sua história. Em todo tempo, em cada vida, o Senhor escreve uma história. E toda essa história faz parte de uma só. Nós somos um capítulo de uma história. Sabe, essa revelação aqueceu muito o meu coração nessa madrugada. Abraão, pai da fé, esse homem que depois de tantas gerações ainda é lembrado, ainda é falado em 2022, uma sala de Zoom, século 21, estamos falando sobre esse homem, porque a história dele foi notável por causa do Deus que escreveu a história dele. Se fosse outro, teria passado essa história e ninguém saberia contar. Ela teria se findado junto com a morte de Abraão, com a carne dele. Mas como estamos falando de um Deus vivo, todos nós, ao qual pertencemos a esse Deus, que temos essa história contada por ele, fazemos parte de uma grande história, da história do próprio Deus. Isso é tremendo demais. Sermos contados nessa história do Senhor. Abraão é um capítulo nessa história. A história da redenção, do amor do Pai pelos seus filhos. Tudo isso que nós lemos é porque Deus está nos contando essa história. Então vamos agradecer por isso e vamos seguir viagem juntos? Pai, nós te agradecemos porque tu és Deus vivo. Pai, nós te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque a nossa vida pertence a ti. Somos parte do Senhor, da sua história. Obrigada porque fazemos parte dessa grande história de amor que o Senhor tem contado a toda a humanidade. Obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor tem escrito na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos que se reúnem aqui comigo nessa manhã, por cada um que virá assistir depois, entendendo a grandeza do teu amor, do teu poder, que escolhe homens e mulheres simples, insignificantes, Pai, aos olhos humanos, mas tira dali, ressalta dali, no meio da história de vida de pessoas comuns, a grande história do teu poder, dos teus feitos, dos teus milagres, das tuas maravilhas, da unção do Senhor, do poder do Senhor operado em nós e através de nós. Obrigada por essa história que é contada até hoje. Obrigada por essa história de fé que nos constrange hoje, que nos anima hoje, que nos encoraja hoje. Obrigada pela nossa história que está sendo contada para louvor e glória do Senhor.
e que outras gerações possam ouvir também, os nossos netos, bisnetos, e ouçam dizer de alguém que escolheu te amar, escolheu seguir ao Senhor, escolheu romper em fé, escolheu proclamar as tuas maravilhas, escolheu ser instrumento da tua glória nessa terra, escolheu fazer parte da tua história, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. E vamos seguir viagem aqui. Nós estamos, então, no capítulo 25 de Gênesis. Esse capítulo tem várias coisas em um capítulo só. É como se fosse um grande resumão, hein? Então, Moisés, desculpa, né? Que está escrevendo aqui. Ele está relatando toda essa história para a gente desde o início. Ele nos contou lá, desde o começo, como é que foi que Deus chamou o pai da fé. Ele falou onde ele morava, ele falou como é que foi o caminhar de Abraão por todo esse tempo. E agora é como se ele estivesse fazendo uma moldura da vida de Abraão, um resumão, porque ele vai nos relatar a morte de Abraão. Chega o fim da vida de Abraão aqui na terra. E então Moisés, nessa escrita dele, ele quer fazer esse resumo. E a gente vê aqui em Gênesis 25, né? Nós vimos na última viagem o encontro lindo de Isaac e Rebeca. Aquilo que aos olhos dos homens pode parecer assim, mas que coisa estranha, né? Já olhou ali, os olhos se encontraram, casaram, e aí? Não, foi algo tremendo. Deus separou Rebeca para Isaac. Ela não foi escolhida pelo gosto humano. Eu vou casar com essa aqui, porque essa aqui, ó, do jeitinho que eu gosto, loura do olho azul. Ou essa aqui é muito inteligente, ou essa aqui é disposta ao trabalho. Não, o Senhor separou Rebeca para Isaac. O Senhor falou assim, olha, é essa, né? Foi algo tão lindo, porque aquele homem que foi escolher ali para Isaac, ele falou, eu sou incapaz de escolher. Uma escolha tão difícil dessa, não. Senhor, vem comigo, me ajuda nisso, faça isso aqui comigo. E o Senhor, então, entrega a Rebeca a Isaac. Já pensou se todos os casamentos fossem assim? Vamos pensar? Não ia ter tanta treta, não, gente. Tanto rolo, não. Tanta bagunça, não. Porque a gente escolhe, na maioria das vezes, escolhe mal. Foi isso que Deus falou ao profeta Samuel também, quando ele foi ungir Davi a rei, lembra? Samuel não queria ungir Davi, não, gente. Queria ungir era o irmão dele. O irmão era mais alto, bonito, forte, preparado para a guerra. Tinha porte de guerreiro. Olhava para o homem e falava, tem que ser esse aí. Tinha pinta de rei. Vixe, vai dar um rei maravilhoso. Olha o porte dele. Olha a altivez desse homem. Já tem jeito de rei. Davi era um menino, cheirava ovelha. Era um pastorzinho. Mas nós começamos essa manhã falando de unção, não é não? Deus vê o coração. Deus vê o coração. Ele não tinha porte, não. Mas o Senhor diz para Samuel, eu não sou como os homens que vê aparência. Eu vejo o coração. Deus sabia quem era Davi. As pessoas podiam ver, imaginar, pensar a respeito de Davi. Deus sabia quem era Davi. E é por isso que ele disse, é esse que eu estou escolhendo. E assim também Deus escolhe Rebeca. Ele ajuda ali Eliezer, né, naquela escolha, porque Deus sabia quem era Rebeca e quem seria para Isaac. Mas chegamos no capítulo 25. Então, Moisés está fazendo aqui esse resumão, hein? Vamos acompanhar aqui o resumão que Moisés está fazendo. Então, ele vai dizer, Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Gente, quando eu li essa primeira frase aqui, eu já falei, Deus tremendo de poder e glória. Aquilo que ele diz, ele faz. Ele falou, Abraão, você vai ser pai de multidões. Ninguém vai contar sua descendência mais do que o pó da terra. Olha esse céu estrelado, tenta contar aí, Abraão, vai ser maior tua descendência. E o Senhor deu a Abraão um milagre de
gerar Isaac. Abraão, naquela idade, né? Junto com Sara, isso várias vezes aqui, mas esse milagre, Deus quer que esse milagre seja notório. Ele esperou 25 anos para fazer, porque era para ser notório. Era para falar, Deus do impossível faria isso. Por que Moisés repete tanto isso, hein, Mônica? Repetiu demais. Para que todo mundo saiba, é obra de Deus, não é obra da sorte, não é obra do acaso, não é a ciência pontualizando aí mais uma vez o seu poder, não foi remedinho, não foi azulzinho, não foi nada, é Deus, é poder de Deus. É Deus que dá vigor a um homem naquela idade, uma mulher que já não tinha ciclo menstrual. É Deus. E é por isso que é tão narrado por Moisés e repetido até hoje. O Deus do impossível, que faz possível as coisas que aos olhos humanos é impossível. Então, a gente viu que Deus deu esse milagre. E o Senhor, ele deu a Abraão ali fertilidade para muito além. Não foi só para gerar Isaac. E a gente vê isso se cumprindo aqui. Bom, a gente não pode dizer qual foi a data exata que Abraão se casou com Quentura. Lembra que a gente leu antes, quando ele manda o servo buscar Rebeca, que ele já estava de muita idade. Muita idade. O homem já começa dizendo desde o início que ele era um idoso. Agora aqui já vai dizer que ele estava de muita idade. E agora chega no capítulo 25, Moisés fala com a gente, ele casou. Como é que é isso, gente? Já era de muita idade, a gente já estava achando assim, tá morrendo. Mandou buscar uma noiva lá para o filho, porque está preparando para morrer, e na verdade era isso. Então a gente não pode dizer que esse evento aqui aconteceu depois que Rebeca veio para se casar com Isaac. Presta atenção. Nós não estamos falando na ordem cronológica dos fatos aqui. É possível, bem possível, que ele tenha se casado com Quentura antes. Mas então, por que, Cíntia, que está nessa ordem? Porque Moisés aqui ele está fazendo um resumo, ele está lendo um resumo da história de Abraão. Ele está nos preparando para dizer, bom, ele viveu tudo isso, ele teve esses filhos, ele conquistou tudo isso e ele morreu. Então, por que os historiadores vão dizer que esse fato não está na ordem cronológica dos acontecimentos? Por várias razões, principalmente algumas pistas. A gente tem que saber ler as entrelinhas, hein? Eu amo isso. Aqueles curiosos que pesquisam nas entrelinhas. Lá na frente, nós vamos ler um versículo que ele vai falar sobre esses filhos de Quentura, e ele vai dizer que ele separou eles de Isaac. Nós vamos chegar lá nesse verso. Mandou eles para outra terra. Eles não poderiam ser criança. E a idade próxima aí, da idade que ele morreu, esses filhos não seriam adultos para ter essa vida independente. Então, o que a gente vai concluir com isso? Esse fato aconteceu antes de Rebeca vir ao encontro de Isaac. Mas só aparece aqui porque entrou aqui para que Moisés fizesse aquele final, grande final da vida de Abraão, certo? Então, a gente considera isso, mesmo que a gente não tenha como ter certeza de quando foi que Abraão casou, então, com Quentura. O que importa é que ele casou-se com ela, né? E teve mais filhos. E aí, gente? Teve aí, ó, os nomes, né? Como diz, eu gosto de um pastor que fala assim, tá procurando nome para filho, vai na Bíblia. É cada indicação que a gente tem de nome para filhos. Olha aí os nomes dos filhos, ó. Zirã, Jackson, Medã, Midian, Isbaqué e Suá. Então, tem esses filhos aí que ele teve com ela, e vai falar da descendência desses filhos, dos netos que vieram, dos bisnetos. Então, o que Moisés está querendo com isso? Ele está querendo dizer que se cumpriu o que a gente lê aqui, olha, em Gênesis 12, onde o Senhor falou com Abraão, farei de ti uma grande nação. Você será pai de multidões, né? Te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Olha o nome de Abraão até hoje aqui na nossa boca, sendo engrandecido porque o Senhor o disse.
o Senhor prometeu. E a gente vai ver aqui os versos seguintes, né? Nós vamos ver aqui do verso 1 até o 6, falando sobre esses descendentes de Abraão, falando dos filhos. E aqui no 5, vocês vão ler, no verso 5, Gênesis 25, 5. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque. No verso 6, a gente lê, mas para os filhos das concubinas, quais são as concubinas, então? Quentura e Agar, certo? Ele deu presentes e ainda em vida os enviou para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Então, vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender o que Moisés está nos informando aqui sobre a vida do pai da fé. Ele está dizendo, olha, ele deu tudo para Isaque. Deus cumpriu a parte dele. Deus disse que Isaque seria o filho, o escolhido. Por Isaque viria a descendência dele. E aí a gente vai lembrar que tem Ismael nessa história, que Abraão e Sara tentaram dar um jeitinho. Estava demorando demais, estava sem paciência. Olha aí o fruto da impaciência. E foram lá e deram esse jeitinho que trouxe muita treta na vida deles, que a gente já viu. Mas Deus não considerou Ismael como filho da promessa. Não, não é esse. Eu falei que eu te daria um filho. Não é você ia fazer um filho. A promessa, o acordo nosso não foi esse. Eu te daria um filho. E por ele te daria descendência. Então, Abraão, reconhecendo isso, quando fala deu tudo, ele transfere para Isaque esse direito de primogenitura. Hoje a língua está difícil de falar as palavras. Primogenitura, o direito de primeiro, de herdeiro, de dar continuidade, que era um costume daquela época. Então, Isaque, ele recebe de Abraão todo esse direito reconhecido em vida. Por quê? Poderia acontecer dele morrer, Ismael falar, não, essa conversa de Deus falou, Deus fez, não. O primogênito sou eu. Então, pela lei, o direito é meu. Mas Abraão entendendo, Deus cumpriu a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha, em vida ele faz isso. Porque Isaque agora, ele vai ser contado como o próximo patriarca. Vocês lembram que eu falei com vocês? Quem não anotou, pode anotar agora, lá em Êxodo 3:6. Quando Deus se apresenta a Moisés que está escrevendo esse livro, lembram? Quando ele vai apresentar Moisés daquela forma também cinematográfica ali na sarça ardente, Deus vai dizer para ele, vai fazer referência de quem ele é através da vida de Abraão. E ele vai dizer, eu sou o Deus dos teus pais, Moisés. Ele vai falar, sabe quem são os teus pais? Não é Joquebede que te gerou no ventre, não. Os teus pais na fé. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão. E ele vai dizer, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por que é importante a gente entender isso? Primeiro nos fala desse Deus que, ainda que a gente não seja fiel a ele, ele permanece fiel a nós. Ele se apresenta a Moisés dizendo, eu sou o Deus deles. Eu os constituí por pais. Esses homens, eles tiveram tantos tropeços. Abraão teve muitos tropeços, a gente vai ver Isaac, Jacó, então nem se fala. Vamos chegar nessa história de Jacó, nas tretas de Jacó. Mas depois de anos, Deus continua dizendo, eu sou o Deus deles. Isso é tremendo demais. Isso fala de um Deus onde não há mudança, nem sombra, nem variação nenhuma de mudança, porque ele é fiel e permanece fiel, independente de quem eu sou, de quem você é, das nossas mazelas, dos nossos tropeços. Sabe, isso é maravilhoso, você olhar e falar, apesar de tudo que possa acontecer, das minhas falhas, tu és Deus. Tu permanece fiel, tu é bondoso, tu és misericordioso, a tua misericórdia não tem fim. Isso é tão reconfortante para a nossa alma. Você se sente animado assim como eu me sinto?
Eu me apego a isso, porque eu digo, eu posso olhar para mim e ver toda a minha fraqueza. Tem dias que a gente acorda, a gente olha e fala, ai, vontade de voltar para a cama. Mas o Senhor diz, se levante, porque eu sou Deus, eu não mudo. A minha palavra é imutável, eu permaneço fiel, eu continuo sendo o mesmo Deus poderoso de ontem, eu não mudei hoje. A gente muda. Tem dia que a gente está bem, né não? Tem dia que está tudo às mil maravilhas, tem dia que a gente está só a misericórdia do Senhor, mas Ele não muda. Isso é maravilhoso demais. Anota aí, por favor, porque quando Deus me lembrou disso, eu falei, peraí que eu tenho que lembrar minhas irmãs, meus irmãos também. Por favor, Jesus, refresca isso. Anota aí, 2 Timóteo 2,13. Eu vou abrir aqui, nós vamos ler juntos. Mais uma vez, ele nos lembrando, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Abraão vacilou, Abraão e Sara precipitaram, tomou Agar ali, né, e tentou fazer se cumprir uma promessa de Deus. Deus, contudo, permaneceu fiel e cumpriu o que ele tinha dito a Abraão. Muitas vezes a gente vacila, muitas vezes nós vamos tropeçar, nós vamos nos cansar, mas o Senhor permanece fiel às promessas que ele nos fez. E se ele nos chamou e nos prometeu estar conosco todos os dias, pode ser o pior dia da sua vida, ele estará com você. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, seja qual for a tragédia, a situação. Ficou desempregado, não tem o que comer, perdeu os amigos, casa caiu, não importa. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida e ele estará todos os dias. Ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo. É impossível a Deus ser infiel. É impossível ele dizer, me cansei disso aí, ó, vou virar as costas. É impossível. Ele permanece fiel porque ele não pode negar a sua própria essência, quem ele é. Anota também, por favor, Tiago 1,17, para que você possa meditar depois. Vou ler para você, diz assim, toda boa dádiva, ou seja, todo presente, todo dom perfeito, toda unção, toda virtude, vem do alto. Tudo que é bom vem do alto. Olha aí, todo presente, toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda unção, vem descendo do Pai das luzes, do nosso Deus. Ele é todo luz. E diz aqui, porque nele não há mudança. Não há sombras inconstantes de variação. Não tem sombra em Deus, só tem luz. Ele é todo luz. Por isso não há inconstância, não há mudança. Deus não acorda dizendo, hoje eu acordei de pá virada. Não vou abençoar ninguém. Não existe isso. Hoje eu estou nervoso, hoje eu estou chateado. Não tem isso. Estou de mau humor. Não tem isso. Deus é todo luz. Nele não há mudança, não há variação no caráter. O caráter de Deus não muda. Ele sempre é Deus de amor, de misericórdia, justo, reto, puro, íntegro, fiel. Em Deus não há variação. Já viu como a gente muda a todo instante? Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Às vezes somos dias ensolarados, às vezes somos dias nublados. Para Deus isso não existe. Nem vida, nem morte. Sabe, o salmista Davi vai falar isso para a gente de uma forma tão tremenda, né? Para Deus... É verdade, Mônica. A gente toda hora está mudando, Deus não. O salmista vai dizer, olha... Quando lá no Salmo 139, gente, eu sou apaixonada, né, por Salmos. Salmo 139, ele vai falar
exuberância, não sei nem que palavra que eu uso aqui, né? Do controle de Deus sobre todas as coisas. E ele vai falar como de uma forma tão extraordinária, tremenda e maravilhosa, a gente foi formado no ventre da nossa mãe. E ele vai dizer, ninguém pode fugir de Deus. Olha aí, não tem como. Ele fala, ó, se você subir aos mais altos céus, Deus está lá. Se você descer ao mais profundo abismo, se você fizer sua cama lá, Deus te vê, tá? Ele te acha, ele sabe onde você está. A gente esconde das pessoas, né? A gente desliga o celular, a gente coloca a coberta, ó, tampa o rosto, vou ficar debaixo da coberta aqui. Tranca a porta do quarto, fecha o portão, nem estou em casa, pode chamar, não estou aqui não. Fica lá, né, Lila? No Netflix, assim, ó, mergulhado, não adianta. Deus, ele nos vê em todo tempo, não tem como fugir disso, é o que o salmista está dizendo, no Salmo 139. Não tem para onde eu ir. Se eu pegar asas e voar para a alva, ele me acha lá. Se eu fizer minha cama no céu, no profundo abismo, ele me acha lá. Ele me vê em todo tempo. E ele diz, se eu, né, me esconder na escuridão, para Deus a escuridão e o dia é a mesma coisa. As trevas são como o dia. Eu amo quando o salmista declara isso. E é o que Tiago está dizendo aqui, ele é o pai das luzes, ele é a própria luz, não há sombra nele. Presta atenção, as trevas é como o dia, o sol do meio-dia. É o que a tradução dos Salmos está dizendo. É claro para Deus. Não tem lugar escuro que ele não enxergue. Ele vê todas as coisas. E aqui a gente pode entender que Deus acompanhou Abraão em todo o tempo, em todo o trajeto. Deus não mudou quando Abraão mudou. Deus não mudou quando Abraão ficou com medo, quando ele vacilou, quando ele se precipitou, não. Ele permaneceu fiel à promessa e ele cumpriu. Ele abençoou Abraão sobremaneira. Ele multiplicou a descendência de Abraão, tanto física, os povos que vieram através desses filhos, que deram origem às nações. Há muitas nações árabes que vieram aqui pelos outros filhos, ao povo judeu que veio por Isaac, o seu descendente, e todas as famílias da terra. Lembra que o Senhor falou? E todas as famílias da terra, porque Paulo, anos depois, vai escrever todos os filhos espirituais de Abraão. Agora nós somos o Israel de Deus espiritual. Abraão é o nosso pai na fé. E espiritualmente, sobre toda a terra se espalham esses filhos, que não se pode contar em todas as nações da terra. Os que são da fé são filhos chamados filhos de Abraão, descendentes espiritualmente. O Israel que veio ali, desse filho da promessa, estava para muito além do entendimento deles naquele tempo. Porque de Abraão viria Jesus. E por Jesus, todos os filhos e filhas de Deus, o primogênito real de Deus, Jesus, como Isaac foi para Abraão, Jesus abriu o caminho para todos nós, seus irmãos, sermos agora chamados de filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Jesus. A grande promessa de cobrir toda a terra com essa descendência se cumpriu fielmente. E a gente vai ler aqui então em Gênesis, continuando em Gênesis 25, no verso 8, vai dizer: Abraão viveu 175 anos. Com 100 anos ele teve Isaac, né? E agora está dizendo aqui, viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e se reuniu aos seus antepassados. Aí vai dizer, né, que seus filhos, Isaac, Ismael, e todos o sepultaram ali naquela caverna onde ele sepultou a Sara, né, que ele comprou. A única terra, a única escritura que ele teve no nome dele, mesmo sendo herdeiro de toda aquela terra ali, seus descendentes vão herdar aquela terra, né? Moisés está escrevendo isso, gente, olha que interessante, como a Bíblia é toda interligada. Sabe quando Moisés está escrevendo isso? Está escrevendo diante daquele povo que vai herdar essa terra.
Para quem vai se cumprir essa promessa? Olha que coisa tremenda. Ele está escrevendo, sabe, tudo que Deus falou com o nosso pai da fé, ele cumpriu? Como não vai cumprir que seremos herdeiros? Nós vamos herdar Canaã. E anos depois, tempos depois, essa promessa se cumpre. Os descendentes de Abraão herdam Canaã e vão habitar naquela terra. Deus não falhou em nenhuma das suas promessas com Abraão e não falhará em nenhuma das suas promessas conosco. Que a gente possa lembrar isso à nossa alma todos os dias, quando a gente achar que vai dar ruim, não vai dar certo, estou velho demais, olha essa situação, olha o que a mulher fez, olha o que o filho fez, olha isso. O Senhor está dizendo, eu sou fiel. Eu cumpro com as minhas promessas. Eu não falho. Você falha, eu não falho. Eu cumpro com as minhas promessas. Esse é o nosso Deus, maravilhoso Deus. Eu queria que você também anotasse o Salmo 116, 15, que vai dizer assim: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Esse aqui é um momento de glória. Precioso, a tradução hebraica vai dizer valoroso, de estima alta. É precioso para Deus a morte dos seus. Sabe? A festa no céu quando o pecador se arrepende. Está escrito. E eu creio que a festa no céu, quando um dos seus se junta a Deus, quando um filho chega a casa, retorna a casa, vai ao encontro do Pai, volta à sua origem. É maravilhoso demais a gente olhar para a morte dessa forma. E é algo que só Deus pode nos dar. É preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus santos, porque não é o fim. A nós aqui é considerado o fim. Para Deus não, é só o início. Eu amo a analogia que eu li certa vez, não sei se vocês já leram essa analogia, essa história, mas eu amo. De alguém que, creio eu, inspirado pelo Espírito Santo, fala, né? Da vida. E ele diz sobre uma criança no ventre da mãe, dois gêmeos ali, conversando. E eles dizendo, olha, você acha que tem vida depois do útero? E o outro vai dizer, claro que não, isso é bobagem, besteira essa. A vida é só aqui no útero, tá doido? Alguém diz que tem luz fora daqui. Luz, que bobagem é essa? Não existe luz. A gente só tem isso aqui, o coração da mamãe, que a gente escuta essa água para nadar. Isso que é a vida, não pense besteira, não. E essa analogia vai dizer, quando essas crianças nascem, né, elas veem a luz, veem a vida, o que a gente conhece aqui por vida. E essa analogia vai fazer esse contraste com a nossa vida aqui, que é só um treinamento para a vida verdadeira que vamos viver. Assim como o útero é para a criança, assim é essa vida para nós. É só um útero, hein? Para aquilo que é vida de verdade, que nós ainda vamos viver, vamos conhecer, vamos desfrutar, vamos usufruir. É por isso que Paulo vai dizer, eu não quero que vocês fiquem ignorantes sobre a vida e a morte. Eu quero que vocês saibam que esse corpo que nós temos aqui corruptível vai passar, hein? Nós vamos receber um corpo incorruptível, que não morre, que não sente dor. Ai, Deus tremendo! Abre Apocalipse 21, 4 aí, deixa eu ler aqui, ou anota aí, hein? E não haverá mais morte, ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem se passou. Não tem como nem imaginar, hein, Mônica? Eu só posso imaginar. Eu digo que não tem como imaginar o que Deus está preparando para nós. É por isso que o apóstolo vai dizer: nem olhos nunca viram, nem nunca passou pela mente do homem, nunca passou, não tem como. O que Deus tem preparado para os que Ele ama, os que o amam. Se tudo aqui é maravilhoso, imagina o que nos espera lá. Eu amo o mar. É uma das obras da criação da qual me tira o fôlego quando eu vejo.
A grandiosidade do mar me fala da grandiosidade do meu Deus. Mas ele diz que é incomparável o que tem lá. E eu me lembro uma vez que eu tive um sonho, eu estava lendo Apocalipse e eu sonhei com aquele mar de cristal. Eu acho que eu dormi pensando tanto que eu sonhei com aquele mar. Eu falei, Deus, não dá para descrever as belezas que o Senhor preparou aí para a gente. Então, quando nós olhamos para a morte dessa forma, como Paulo vai dizer em Filipenses 1:21, Paulo declarou assim, olha, viver para mim é Cristo. A razão da minha vida, a essência da minha vida, o meu respirar é Cristo. E morrer é lucro. Chegou a hora do ganho. O que é o lucro, gente? É o ganho, é o retorno. Você investe ali, paga as contas, negocia, o lucro é o resultado, é a sua conquista. Então, ele está dizendo, a morte para mim vai ser o lucro que eu vou receber. Todo o que é realmente de valor ainda está por vir. Nós ainda não contemplamos, nós ainda não recebemos, nós ainda viveremos no Senhor. Aqui é só um útero. Só estamos sendo preparados para o que é vida de verdade. E aqui nós vamos voltar aqui para o texto, então. Nós chegamos aqui, me fala aí quando tiver perto de encerrar, hein, Mônica? Então, aqui a gente vê que a palavra se cumpriu. E Moisés está escrevendo 2 minutos, Lila? Vixe, passou rápido demais, hein, gente? Uai, como diz aqui na minha terrinha, uai, o tempo voou. Mas a gente vê aqui que Deus cumpriu tudo. Reuniu os filhos. E por que ele separou os filhos, Cíntia? Porque ele dividiu em vida. Ele deu presentes. Esses presentes é dizer assim, ó, deixou todo mundo abastado, todo mundo tranquilo. Mas tudo, o direito de continuar o legado dele como patriarca fica sobre Isaac. E ele afastou os filhos, mandou para outra terra para não ter conflito, para não ter briga. Ele foi sábio até o final. E ele foi se reunir com Deus, com tudo que o Senhor tinha preparado para ele, que está muito além dos nossos olhos e entendimento. Nós estamos encerrando essa viagem. Eu vou dizer só uma palavrinha aqui em Mateus, que Jesus, se não cair aqui a live, que Jesus dizendo acerca do centurião. Está lá em Mateus 8, depois vocês anotem aí, 8:11. Jesus está contando aqui para o centurião que teve fé para ele curar o servo dele, dizendo, eu estou admirada da sua fé, porque você nem judeu é. E eu vou te dizer, muitos virão de todas as partes do mundo e vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, porque creram como você está crendo. Essa é a promessa para mim e para você também. Se aquele centurião que nem era judeu, nem conhecia, o Senhor disse, uau, que fé é essa? Eu te digo que muitos virão de todas as partes e vai se assentar à mesa com Abraão. Olha aí, eu quero me assentar com a mesa com Abraão. E você? No reino dos céus, naquele banquete, Abraão, Isaque, Jacó, eu, Mônica, Lu, Lila, quem mais está aqui? Deixa eu ver, todo mundo que está aqui que eu não consigo ver. Laninha, Vita, hein, Vita? Kátia, Ana, a Maís, Zita, vamos sentar ou não vamos nessa mesa? Vamos sentar nessa mesa e banquetear com o nosso Pai e com todos os heróis da fé, porque seremos contados como os filhos e as filhas desse Deus de amor. Amo vocês, muito obrigada pela companhia. Foi muito precioso para mim estar aqui neste dia, na presença do Senhor e com vocês, porque Ele é Deus imutável. Não importa o que mude na minha ou na sua vida, fica com essa, por favor. Guarda esse código, essa chave. Ele não muda jamais. E nenhuma das suas promessas pode se frustrar. Amém? Até a próxima quarta. Vamos seguir viagem, porque um novo patriarca se levanta. E muita coisa Deus vai nos contar através da